Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Tudo bem aqui? E como é que você está? Hoje é quinta-feira já, né? Semanas estão passando voando. E o que você fez para sair do lugar? O que você fez para governar na sua vida? O que você fez para realizar os seus sonhos? Esse é um questionamento diário que eu sempre faço, porque enquanto você não se propor a fazer o que precisa ser feito, enquanto você não se movimentar, não se mover, infelizmente você não sai do lugar. Você vai vivendo anos e anos e anos e não consegue realizar nada. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, né? Então, que você possa no dia de hoje fazer um movimento para tirar sua ideia do papel, fazer uma única coisa para poder sair do lugar e fazer as coisas acontecerem, tá bom? Nós estamos na série José, estamos aprendendo aqui com esse homem top das galáxias. Ele tem muito a nos ensinar, toda a sua passagem, toda a sua história, as suas características, tudo aquilo que ele viveu, tem muito a nos ensinar e nós estamos aprendendo um pouco sobre ele. Eu te convido a abrir comigo Gênesis capítulo 41, versículo 25. Então José explicou ao rei, né? Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só sonho, portanto. As 7 vacas feias, magras, que sobem em seguida simbolizam 7 anos, e as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental. É o que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então, o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que ele terminou. E concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito, que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Bom, essa parte da história, né, quando José ele é lembrado ali pelo copeiro, né? O copeiro passou ali 2 anos sem sequer mencionar ele, sem sequer lembrar dele, porque foi algo que Deus permitiu mesmo. E José estava passando por um processo, né? Todos nós passamos por processos. E esses processos que nós passamos são treinamentos para a próxima fase. Então, todos nós temos fases a viver, a percorrer, todos nós temos caminhos no qual a gente se propõe a andar para realizar alguma coisa. Mas o que a gente precisa saber é que tudo é conforme a vontade de Deus e que os nossos sonhos, né, precisam ser para abençoar a vida de outras pessoas. Tem que ser algo muito maior do que você querer ter uma casa, um carro, um negócio, né? Precisa ser para alcançar e transformar a vida de outras pessoas. A mesma coisa aconteceu com José.
por mais que aparentemente ele tenha sido abandonado naquele lugar, ele estava sendo treinado para a próxima fase, porque no momento em que o faraó chamou ele para interpretar o sonho, né, Deus deu ali a sabedoria para que ele conseguisse interpretar esse sonho, e não só isso, mas deu logo uma estratégia para que o problema fosse resolvido. Então, se a gente pensar assim, nossa, se essa situação na qual eu estou vivendo, se eu me colocar para aprender algo mais, se eu me colocar à disposição para poder treinar minha mente, para aproveitar aquilo que eu tô vivendo e treinar a minha cabeça, né, para poder avançar, então quando chegar o meu momento, eu estarei pronto. O problema é que a maioria das pessoas, elas querem, bom dia! Que elas querem tudo muito rápido, tudo muito apressado. É uma geração de imediatismo, onde elas estão passando por uma coisa aqui e amanhã já querem que tudo seja resolvido. Ela abre um negócio aqui hoje e amanhã ela já quer ser milionária, faturar muito. Ela toma uma decisão aqui e amanhã já quer ter o resultado. Não é assim que funciona. Tudo é um processo. E quando você decide aprender durante esse processo, você fica preparado para as próximas fases. É um treinamento. E a gente precisa treinar a nossa cabeça para entender isso, que tudo é um treinamento, que essa fase que eu estou vivendo, eu preciso aprender alguma coisa com ela. Então, José, quando chegou o momento dele, ele estava totalmente pronto. E às vezes a gente quer estar pronto assim, mesmo sem fazer nada, mesmo sem passar por um processo. E aí a gente já quer dizer, tipo, eu não vou começar porque eu não tô pronto. E ninguém está realmente. Mas a gente fica moldado, digamos assim, quando nós vamos percorrendo todo o processo. Então não adianta reclamar, não adianta, dizer assim, agora o que eu faço? Se desesperar, ficar ansioso, né? A palavra de Deus diz que é pra gente colocar toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus. Colocar todos os nossos sonhos e expectativas nas mãos de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Então, o que é esse tempo oportuno? É o tempo dele, é o tempo em que ele vai perceber que aquela situação, que você vai ser encaixado de alguma forma na história de muitas pessoas, para que aquelas pessoas sejam transformadas, sejam abençoadas. Assim como aconteceu com a vida de José. Então, o fato de ele ter esperado todo aquele tempo na prisão, de todo o aprendizado que ele teve, de todas as experiências, convivência, a Bíblia não relata o que ele passou nesses 2 anos entre a interpretação do sonho do copeiro e a interpretação do sonho do faraó. Mas eu acredito que tenha sido um momento de ele aprender cada vez mais com todas as situações em que ele estava vivendo, com as pessoas em que ele estava ali convivendo, e isso fez com que ele estivesse mais preparado para poder assumir a posição de governo que o faraó colocou ele, né? Mas não foi somente o faraó, foi Deus que escolheu ele naquele momento para fazer aquilo dali. E quando nós olhamos de um ângulo maior, de um ângulo mais alto, nós percebemos que as coisas vão tudo se encaixando, que tudo vai se conectando, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente entende isso, o que nós podemos fazer? Isso de ruim aconteceu comigo, mas de alguma forma Deus vai usar essa situação para me abençoar, para me honrar, né? Tem algo que aconteceu comigo e com meu esposo lá na nossa loja, que simplesmente roubaram ali acho que já faz alguns meses, uns 8 meses mais ou menos, roubaram ali a parte de cima do ar-condicionado, né, que tem 2, acho que é a central que chama. E aí, do nada, assim, sabe, e era um lugar que tinha várias centrais e as pessoas começaram a tirar delas e a gente deixou a nossa lá. E aí, do nada, simplesmente uma pessoa foi lá e pegou e levou. E nesse dia, a gente percebeu só pela tarde, né? Quando é o momento que a gente ligava o ar-condicionado. E aí, o que aconteceu? A gente simplesmente ficou calmo diante dessa situação. A gente foi lá, resolveu o problema. Compramos outro ar-condicionado, né? E o interessante é que não vendia separado, né? Só vendia junto. E esse outro ar-condicionado que nós compramos foi um inverter que
fez com que a gente colocasse na nossa loja e a gente conseguisse dar mais conforto para o nosso cliente durante todo o dia, até para nós mesmos, porque a nossa farda é um pouco quente. Então, Deus acabou utilizando aquela situação que era ruim para algo bom para nós, porque com o novo ar-condicionado a gente economizou mais e conseguiu estar economizando mais, né, até agora, e conseguiu passar o dia inteiro bem, né, com um ar-condicionado, num clima agradável, do que antes a gente ficava muito quente pela manhã, que era só o ventilador, era um calor, era muita coisa, os clientes ficavam desconfortáveis, era muito chato. Só que a gente nunca ia parar, tipo, para resolver isso se essa central não fosse roubada. Então, quando nós andamos conforme o propósito de Deus, conforme aquilo que Ele quer para as nossas vidas, até aquilo que era para dar errado começa a dar certo. Até aquilo que era para que o diabo ele queria se aproveitar de determinada situação, quando nós nos posicionamos de forma diferente, Deus vai utilizando aquela situação para nos abençoar. E o mais interessante de tudo é que a gente tem um ventilador e do nada, no mesmo dia que a gente comprou esse ar-condicionado, o ventilador também parou. E aí, qual seria a reação da maioria das pessoas? Reclamar, né? Reclamar e dizer assim, poxa, me roubaram e ainda meu ventilador ainda parou de funcionar e aí eu tenho que gastar um dinheiro que eu não tenho para poder comprar uma coisa um outro aparelho e tudo mais. E sabe, a gente poderia ter reclamado demais, ter falado várias besteiras, sabe, ficado murmurando, só que a gente não fez nada disso. Nós aprendemos que a murmuração não leva para lugar nenhum. Nós aceitamos aquela situação, resolvemos o problema e deixamos pela conta de Deus. Não é fácil tomar uma atitude como essa, mas isso é treinável. É você pegar a situação que vem para você, olhar de um ângulo maior e resolver fazer o que precisa ser feito e colocar nas mãos de Deus. Deus é o nosso juiz. José, ele estava na prisão e de maneira injusta. Ele não merecia estar ali. A mulher de Potifar, por ela não conseguir ele, né, por ela não ficar com ele, ela ficou com tanta raiva que mentiu pro seu marido e mandou lá que ele prendesse o José. Então ele estava preso de maneira injusta. Se ele fosse uma outra pessoa de reclamar porque ele foi injustiçado, porque ele não merecia estar naquela prisão, ele com certeza não seria o governador do Egito. Então, a gente precisa aprender a ter um outro olhar para a nossa vida, para as coisas que acontecem conosco e parar simplesmente de reclamar. Por que o povo, os hebreus, ficaram 40 anos rodando no deserto? Só murmuração, desobediência. Então, quando o seu coração está murmurando, está reclamando, está desobedecendo, você não avança, você não cresce. É você enxergar, Michelle, então eu tenho que aceitar tudo que vem para mim? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você confiar na justiça divina. E você só consegue fazer isso quando o seu coração está conectado com Deus. Quando a sua vida está conectada com Ele. Quando os seus pensamentos, tudo em você está conectado com Ele. Então, José era um homem muito íntegro e ele temia realmente a Deus. E ele conseguiu passar por toda aquela situação porque o coração dele estava voltado para o Senhor. E por conta disso, tudo que foi acontecendo foi se encaixando. Pode ter certeza que ele não seria governador do Egito se ele continuasse, ou governador de qualquer coisa, né? Não necessariamente do Egito, mas se ele continuasse ali no meio da sua parentela, no meio dos seus irmãos invejosos, no meio do seu pai, que era muito protetor e não deixava ele fazer muita coisa. Deus precisou tirar ele daquela situação, forjar um novo caráter nele, fazer com que ele aprendesse coisas novas para que mais lá na frente ele pudesse ajudar as outras pessoas. Então, o meu convite para você nessa manhã é que você comece a analisar as situações que acontecem na sua vida. Tudo de ruim que acontece não é porque Deus está sendo malvado com você. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas é você começar a olhar para aquela situação, ver como uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer, de aprender, mesmo que não aconteça nada depois. Mas veja aquilo ali como uma oportunidade de você fazer sempre o melhor. De você sempre, sabe, se dedicar e fazer aquilo que precisa ser feito.
Aprenda com tudo que acontece na sua vida, né? Quando a gente tem essa mentalidade de aprendizado, as situações que vão acontecendo vão fazendo com que nós venhamos crescer. E o crescimento, ele faz parte do processo. Quando você vai, sabe, pegando tudo aquilo dali que está acontecendo, isso vai gerando amadurecimento e vai gerando sabedoria. E a sabedoria é você saber o que fazer na hora certa com o conhecimento que você adquiriu. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo coisas novas e vai aumentando ali a sua sabedoria e você vai sabendo o que fazer. José deu uma excelente ideia para o faraó depois de ter interpretado aquele sonho. E isso só aconteceu por todo o acúmulo de conhecimento que ele foi tendo durante esse processo, durante tudo isso que ele estava conseguindo, né, viver. E aí isso foi gerando o quê? Sabedoria nele. Então, observe as coisas que estão acontecendo na sua vida. Comece a sair do vitimismo, de assim, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, eu não quero isso pra minha vida, ai, por que isso está acontecendo comigo? Saia dessa posição e se coloque na posição de aprendiz. O que eu posso aprender com isso? Tá, isso aqui aconteceu, eu não gostei, mas qual a lição que eu posso tirar? O que eu posso fazer para não repetir isso? O que eu posso fazer para poder avançar para o próximo nível? Se a gente começar a enxergar tudo isso como um treinamento, nós vamos avançar e muito, e muito. Hoje nós estamos em agosto, né? Parece que a minha cabeça tá avançando assim, parece que já passou um ano inteiro, parece que eu já vivi tanta coisa, por tanto, sabe, de tanto estudar, de tanto aprender, de tanto transbordar aqui. Nós estamos já no dia 239, já são mais de 200 dias e que podendo ensinar realmente aquilo que o Senhor ele tem falado. Mas tudo que acontece, né, é por um propósito maior. É para algo maior e a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa viver isso. As coisas que acontecem na sua vida são por um propósito maior. Então busque, né, aprender, busque viver o processo e sair dele assim da melhor maneira possível, mas sempre com um olhar de agradecimento, com um olhar de aprendizado, com um olhar de dizer, Senhor, eu estou vivendo essa situação, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer que eu faça com relação a isso? Sempre pedir ali a direção e buscar estar próximo cada vez mais do Senhor, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, meu Pai, pela tua bondade, pela tua benignidade, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem a tua palavra? Obrigado pelas circunstâncias que nós vivemos, porque isso, meu Deus, nos leva a ter mais fé em Ti. Então, nos ajuda, meu Deus, a melhorar, nos ajuda a aprender com essas situações e nos ajuda a passar para a próxima fase. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia realmente abençoado e cheio de aprendizado. E não esqueça, as situações ruins que acontecem na sua vida são para você crescer, para você treinar para a próxima fase, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã estaremos aqui novamente às 6h27. Beijão!